No vídeo anterior, nós vimos que muitos daqueles que os homens consideram como inúteis à sociedade são exatamente aqueles que são úteis e usados nas mãos de Deus. A cultura meritória que a sociedade traz, ela é baseada sempre em causa e efeito, em que boas ações são premiadas e as más ações são castigadas. Essa cultura ela é insuficiente para compreender a graça de Deus. Contudo, a teologia lhe dá espaço, readequando a linguagem em que os castigos são tidos como juízo de Deus por causa do pecado das ações erradas. Assim se posicionaram os amigos de Jó e a esposa dele, bem como os discípulos de Jesus e os religiosos, naquela ocasião em que Jesus curou aquele cego de nascença. Esse pensamento é muito perigoso, pois pode redundar em injustiça. Foi com base nele que os líderes julgaram que Jesus merecia ser crucificado, por ter contrariado seus interesses. E nesse mesmo contexto, muitos foram martirizados. E os responsáveis consideravam estar agindo corretamente, pois, para eles, os mártires é que haviam provocado o martírio. Os nazistas certamente se achavam corretos, estavam protegendo a sua raça superior ao eliminar aqueles que ameaçavam contaminá-la. Os obcecados pela conduta meritória perseguem, matam os enviados de Jesus, julgando estar prestando serviço a Deus. Há um paralelo muito forte entre Jó e seus amigos em relação a Israel e o mundo, incluindo também os cristãos no mundo. No transcorrer da história, as pessoas se colocaram a observar a desgraça dos judeus e acusá-los de culpados pelos próprios sofrimentos, sem levar em consideração que, por nossa causa, eles foram quebrados. Até mesmo entre os cristãos, sempre se ouviu que a rejeição a Jesus como Messias pelos judeus é a causa de todo o sofrimento deles. Em outras palavras, os judeus são exclusivamente os culpados pela própria desgraça, justificado por uma série de versículos bíblicos, e assim exclui a responsabilidade dos gentios, que alheios e sem qualquer empatia se opõem a acusá-los, como fizeram os amigos de Jó diante da calamidade dele. Deus vê o sofrimento pela lente da redenção. Não é só uma questão de causa e efeito, de mérito, que existe sofrimento. Diferente do mundo que vê exclusivamente como castigo resultado do pecado, especialmente o mundo cristão, desta forma Jesus, sem pecado, sofreu para redimir os pecadores e propôs o mesmo caminho aos seus seguidores. Sofrer como cristão não tem relação com o próprio pecado, por isso deve ser motivo de alegria em consonância com Cristo. Incorporar essa compreensão, além de ajudar a superar os sofrimentos, também produzirá empatia para entender corretamente os sofrimentos dos judeus. Se em tudo nós devemos ser identificados com Jesus, devemos pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, amar como Jesus amou. Também quando sofremos, devemos levar em conta, devemos sofrer como ele sofreu. Ele sofreu para curar as nossas feridas. Então, quando nós também sofremos, devemos entender que esse sofrimento tem também um caráter de redenção para curar as feridas de outros. Muito bem, para abençoar toda a humanidade, Deus planejou formar uma nação, se revelar e depositar nela as suas promessas. E então,
inserir no seu povo pessoas de todas as demais nações. Iniciou a execução desse plano com Abraão, cujos descendentes constituíram a nação de Israel, já com a promessa de que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Por meio dessa nação de Israel, Jesus se encarnou a favor de todos os homens e enviou seus discípulos, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. E também falou: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso está em Mateus 18, 19 e também Atos 1, 8. Pelo apóstolo Paulo, o Espírito Santo reafirmou diversas vezes que Deus propositara fazer dos dois povos, judeus e gentios, um só em Cristo. Portanto, Cristo morreu para inserir os gentios nas mesmas promessas já feitas anteriormente aos judeus, ao que se deu o nome de enxerto, numa figura em que Israel é comparado à boa oliveira e os gentios à oliveira brava. Para esse enxerto se fez necessário quebrar alguns ramos da boa oliveira para que os da brava fossem colocados ali, conforme explicado na carta aos Romanos, particularmente no capítulo 11. É importante compreender com profundidade que a inserção dos judeus dos gentios, nas promessas de Deus implicou num enorme custo aos judeus, pois abrange desde a paixão e crucificação de seu Messias, como o sofrimento de outros que experimentaram dominações estrangeiras, diásporas, cruzadas, inquisição, holocaustos nazistas e demais atrocidades. Esta realidade, vista superficialmente de maneira generalizada, perde a sua intensidade e permite o equívoco de nos sentirmos ilesos, como se fôssemos espectadores de um filme. Para se ter a real dimensão, é preciso se apropriar, pessoal, singular e diretamente, de que a cena de um judeu desconhecido, esquelético, sendo torturado, em trabalhos forçados ou levados à câmara de gás, foi por minha causa. Foi por minha causa que tudo isso aconteceu. Cada judeu sofreu como parte da operação do enxerto, do meu enxerto na boa oliveira. Pois, Romanos 11, 19 assim diz: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Quando lemos, parece quebrados, a gente não para aprofundar que esse quebrar, esse quebrantamento judeus, o que ele significou na história, desde a crucificação do Messias até os tempos modernos. Então, sofrimento, ele não se encerra na questão da causa e efeito, na questão do merecimento. Para compreender o sofrimento de maneira integral, nós precisamos também de ter o conceito de graça e olhar o sofrimento pelas lentes da graça. Então, o sofrimento judeu, o quebrantamento judeu, custou para que eu e cada um de nós, dos gentios, fôssemos enxertados na boa oliveira. É isso. Espero que você veja o sofrimento seu e de outros com outras lentes, com a lente da graça de Deus. Em particular, os sofrimentos da nação dos judeus. Deus abençoe.